Hora de conversar com o Felipe Killing. Estamos a poucas horas de completar 60 dias de confronto na região da faixa de Gaza. São 60 dias desde os ataques, né, do Hamas, os ataques terroristas do Hamas. E as Nações Unidas fazem um alerta para um cenário apocalíptico na região. A ONU usou essa palavra apocalíptico, Killing. Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, viu? É uma das palavras que a ONU tem usado. A verdade é que às vezes faltam palavras para descrever a catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Lembrando mais uma vez que são civis palestinos que não têm nada a ver com o Hamas, que estão pagando um preço altíssimo. Bom, para a gente dar um pouquinho de contexto para o pessoal, quando essa invasão por terra começou, os moradores de Gaza foram aconselhados a irem para o sul. Então as pessoas pegaram os poucos pertences que tinham e foram para o sul em busca de um local mais seguro. A gente tem acompanhado as operações militares no norte do enclave, sobretudo, com muitos bombardeios, casas destruídas, pessoas que já perderam suas casas, que viram muitas vezes pessoas próximas se ferirem ou até mesmo morrerem, amigos, familiares, e foram buscar abrigo no sul. Agora, o exército israelense está operando no sul também, e falando para essas pessoas buscarem outro refúgio, irem para outro lugar. E essas pessoas, mas falaram que aqui era um lugar seguro, agora eu tenho que ir para outro lugar, para onde que eu vou? Bom, o exército de Israel está jogando folhetos na faixa de Gaza com um QR Code, em que a pessoa pega o celular, aponta para o QR Code, e aí tem os locais que podem ser bombardeados. Só que na faixa de Gaza, em muitos casos, você não tem energia elétrica, as pessoas não têm como carregar o celular. A conexão com a internet também é bem difícil por lá. Em abrigos da ONU, tem um banheiro para cada 400 pessoas. Em algumas áreas que não são da ONU, tem um banheiro para cada 4.000 pessoas. Antes mesmo dessa guerra começar, a faixa de Gaza já tinha uma das maiores densidades demográficas do mundo. Agora está ainda pior, porque essas pessoas estão sendo encurraladas num cantinho ainda menor de terra. E elas não sabem realmente para onde ir. A escassez de suprimentos tem afetado bastante, né? Caminhões estão entrando, mas num volume muito aquém do que essas pessoas precisam. Antes da guerra, eram cerca de 500 caminhões por dia abastecendo a região. Durante a guerra, esse número caiu drasticamente e elas precisam de mais ajuda, porque as coisas estão destruídas, elas precisam de mais suprimentos. Então, ontem foram cerca de 100 caminhões que entraram na faixa de Gaza. Então, a catástrofe humanitária só vai se agravando a cada dia que essa guerra vai aumentando. Os próprios americanos, os principais aliados de Israel, já falaram, olha, vocês precisam fazer mais para proteger os civis. E os próprios americanos já falaram, talvez a solução para Gaza não seja essa, porque os Estados Unidos já tentaram combater o terror dessa maneira, com exército indo para o Afeganistão, para o Iraque, e não conseguiram. O Hamas representa a política, representa também a ala militar, mas é sobretudo uma ideologia. Então, na visão de muitos especialistas, você fazendo essa operação militar, você acaba inflando esse sentimento, né? Na Cisjordânia você percebe que a autoridade palestina que controla a área está perdendo influência para o Hamas. As pessoas revoltadas com o que tem acontecido, pensando, não, o Hamas que vai nos salvar agora, eles que estão corretos em lutar contra esses israelenses. Então tem muitos questionamentos sobre a estratégia de Israel. Será que essa estratégia é realmente efetiva a médio e longo prazo? Você vai conseguir conquistar aquilo que você deseja? A história mostra que talvez não. E quando a gente critica a carnificina que está acontecendo em Gaza, e está acontecendo uma carnificina em Gaza, isso não é uma crítica a Israel, isso não é uma crítica ao povo judeu, isso não é uma crítica ao israelense, isso é uma crítica à estratégia de guerra adotada por Benjamin Netanyahu e pelas forças de defesa. É algo extremamente pontual. Veja, a população de Israel não é Netanyahu. Não entendam isso como um ataque anti-sionista. Pelo amor de Deus. A gente sempre falou aqui que Israel foi alvo de um dos ataques mais covardes da história. Tem todo o direito, eu entendo, o dever de se defender e retaliar. Mas essa defesa, essa retaliação, precisa acontecer de acordo com leis de guerra que foram assinadas pelo próprio Estado de Israel. Alvos colaterais acontecem em todas as guerras. O problema é que a gente olha para Gaza e a gente vê que os civis não são alvos colaterais, são os alvos.
Instalações civis, prédios civis, hospitais, escolas. Ah, mas ali estão escondidos os terroristas do Hamas. Tá, então a vida de quem tá ali ao lado não importa. Não há uma outra maneira de você combater o Hamas que não seja propositalmente assassinando civis inocentes? E eu já ouvi muito aqui a argumentação. Não, mas aquelas pessoas não são inocentes, porque foram elas que votaram e colocaram o Hamas no poder. Bom, então aqueles homens bomba que se explodem em Jerusalém, em Tel Aviv, também têm a sua razão, porque é isso que eles argumentam. A gente mata civis porque foram eles que colocaram aqueles governantes no poder. Israel é uma democracia. Então, essa lógica que vale para um lado precisa valer para outro. Crianças israelenses valem tanto quanto crianças palestinas. Ah, mas as crianças israelenses foram chacinadas covardemente. Foram. Isso dá o direito de Israel chacinar covardemente crianças palestinas? A gente está fazendo contagem aqui, balança de crianças mortas? Enfim, tá tudo muito errado. O mundo tá vendo. E o Killing apontou muito bem. Os Estados Unidos, nessa aí de invasão, de matar geral, de assassinar com drone, o que os Estados Unidos conseguiram foi criar o Exército Islâmico. No momento em que eles deixaram o Iraque, a região da Síria, aquilo se tornou um vácuo que foi ocupado por alguém. E foi ocupado por uma gente muito mais sanguinária do que aquela que bolou os atentados de 11 de setembro de 2001. Então a gente quer o quê? A gente quer vingança? A gente quer sangue? Ou a gente quer segurança? Não funcionou no passado. E não vai funcionar agora. Tem que ter um outro meio de combater o Hamas. E o Hamas tem que ser combatido. Ocorre que há 2 milhões de pessoas morando naquela região. Ninguém pode sair. Nenhuma criança, nenhuma mulher. Até Vladimir Putin abriu corredores humanitários. Até Vladimir Putin. Israel não permite os corredores humanitários. Vai fazer o quê? Vai matar aquela população? Criar seu próprio holocausto?